Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os motivos que me levaram a montar posição no Bradesco em janeiro de 2023 e por que eu ainda pretendo carregar essa ação ao longo de muitos anos. Muito cuidado ao assistir esse vídeo, porque com certeza o mercado financeiro não quer que você tenha acesso a esse tipo de conteúdo, porque vai contra tudo que eles vêm oferecendo. Giro de carteira, taxa de corretagem, pagamento de impostos. Vou mostrar para vocês um modelo simples, fácil e totalmente executável para você lucrar muito acima de grandes fundos de investimentos, fazendo o básico do básico. Então nós vamos trabalhar nesse vídeo um conteúdo de extremo valor, extraído no melhor livro já escrito para o investidor defensivo, que é o investidor inteligente. Eu vou explicar para vocês qual que é a técnica utilizada pelos grandes investidores e por que você tem que sempre olhar para uma ação quando o mercado está apostando contra ela, tá? Existem alguns fatores que você precisa analisar antes de saber se aquela ação pode ser uma oportunidade ou se aquilo na verdade é um grande risco para a sua carteira. Pessoal, um ponto de atenção muito importante para você que é investidor do Bradesco ou se você pensa em montar posição nesse ativo, analisa comigo aqui. O Bradesco nesse ano vai distribuir 11,3 bilhões de reais em proventos para os seus acionistas. Lembrando que 2023 foi um ano horrível para a performance financeira do banco. A gente está falando aqui de uma alta taxa de inadimplência, um lucro que deve ficar entre 17 e 18 bilhões e mesmo assim o banco está entregando para você aqui como acionista 11,3 bilhões na forma de proventos. Imagina vocês lá em 2024 com a reestruturação completa da carteira de crédito, o novo presidente do banco enxugando todos os fatores de custo, quanto que esse banco poderá lucrar e quanto você poderá receber na forma de dividendos. Então nesse vídeo nós vamos realizar juntos uma análise fundamentalista padrão do Bradesco e vamos muito além dos indicadores, tá pessoal? A gente vai analisar também os fatores de qualidade. Já falei isso várias vezes no canal, não basta você trazer uma ação descontada. Você tem que trazer uma ação com diferenciais competitivos que vai proteger e multiplicar o seu patrimônio ao longo dos anos. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Lembrando que nesse canal você não terá acesso a um método de investimentos especulativo e nem vamos entregar para você a próxima dica quente do mercado. Nós não trabalhamos com esse formato de investimentos. Aqui a gente utiliza fundamentos sólidos, carrega para o longo prazo e ganha com os juros compostos trabalhando a nosso favor. E acompanhando o nosso conteúdo, você vai minimizar as suas chances de sofrer prejuízos irreversíveis investindo na renda variável. Você também vai maximizar as suas chances de obter ganhos sustentáveis a longo prazo. E por fim, nós vamos te ajudar a controlar o comportamento autodestrutivo que impede a maioria dos investidores de atingir seu pleno potencial. Meu amigo, e se esse vídeo te ajudar a melhorar sua capacidade de análise, eu peço que você deixe aqui o seu like, também um comentário, compartilhe ele nos outras plataformas digitais que você ajuda a divulgar o meu trabalho. E para você que está fazendo parte do clube de membros, o meu muito obrigado. Galera, qual que é o verdadeiro método de investimentos utilizado pelos grandes investidores, os ícones do mercado financeiro? A gente tem aqui uma célebre frase quase sempre atribuída a Warren Buffett, que diz para você comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. Isso na teoria parece muito simples, mas na hora da execução é algo bastante complexo, porque ao som dos canhões todo o mercado está apavorado, vendendo ativos a preço de banana, e o investidor mais racional, mais sangue frio, ele aproveita esses momentos para comprar excelentes ativos a preços extremamente descontados. Pessoal, nesse contexto é interessante a gente abordar aqui o capítulo 15 do livro Investidor Inteligente, porque ele vai conseguir sintetizar o método de investimentos do Warren Buffett, né? Então vocês sabem muito bem que o Buffett ele foi o investidor mais bem sucedido do mundo e foi também o melhor aluno do Benjamin Graham. Então o Graham é o fundador do Value Investing, ele que cunhou o termo investidor defensivo, só que o Buffett pega essa teoria e aperfeiçoa ela ao longo dos anos, né? E o que o Buffett modifica nessa teoria? Pessoal, inicialmente é muito importante a gente trabalhar com o conceito aqui de margem de segurança. Eu falo sempre aqui com os membros do canal para fazerem a avaliação da empresa e considerar também os múltiplos históricos. Não basta você comprar uma excelente ação, você tem que pagar barato por ela, porque caso o mercado corrija, você pode ter uma perda permanente de capital. Para você reaver esse capital, você vai demorar muito tempo e vai atrasar sua caminhada em direção à liberdade financeira. Então o primeiro ponto aqui é sempre trabalhar com margem de segurança. Mas para o Buffett não basta apenas comprar barato, ele sempre vai buscar empresas
com diferenciais competitivos, né? Então o Buffett sempre procura empresas com marcas fortes, negócios facilmente compreensíveis, com saúde financeira robusta e que são quase monopolistas em seu mercado. Então perceba que a carteira do Buffett é quase 90% composta de empresas high quality, ou seja, empresas top de linha, normalmente líderes de setor. E isso protege demais, pessoal, porque quando você compra algo que tem altos níveis de qualidade e paga barato para ser sócio daquela ação, você acaba protegendo o seu capital em várias frentes, né? Mesmo se vier uma crise muito severa, as empresas líderes de setor, elas podem pegar o capital excedente e comprar suas concorrentes. Então até mesmo a crise se converte em algo positivo se a empresa tiver altos padrões de qualidade. E o segundo ponto muito interessante da estratégia do Buffett é que ele gosta de adquirir uma ação quando um escândalo ou prejuízo grande ou outra notícia ruim passa sobre ela como uma nuvem de tempestade. Foi quando ele comprou a Coca-Cola, logo após o desastroso lançamento da New Coke e da quebra do mercado de 1987. Então Buffett comprou aqui as ações da Coca-Cola quando o mercado estava atropelando essa empresa e carregou essa ação ao longo de décadas, né? Até hoje ela tem uma participação relevante dentro da carteira do Buffett. Bom, agora que nós vimos que os grandes investidores gostam de aliar qualidade com preço extremamente descontado, nós vamos direcionar os nossos holofotes para a análise fundamentalista do Banco Bradesco. O primeiro ponto, pessoal, que me faz querer ter uma ação na minha carteira é olhar para o passado recente da empresa e saber o que ela entregou de resultado para o seu acionista, tá? Então, é claro que o futuro ele não imita o passado, mas normalmente ele rima. Então, empresas que foram muito bem nos últimos 30, 40 anos, elas têm uma tendência muito forte a continuar performando bem nas próximas décadas. E quando eu olho aqui para o gráfico da lucratividade do Bradesco, eu percebo como esse banco conseguiu gerar valor para os seus investidores nos últimos 15 anos, né? Um crescimento muito robusto dos lucros. Percebam vocês que no rebote da crise de 2016, o banco teve uma leve retração na sua lucratividade, mas ele rapidamente consegue retomar o crescimento dos seus lucros. Quando a gente compara aqui com o gráfico da lucratividade do Banco Santander, a gente vê que o Banco Santander também é um excelente banco, com diferenciais qualitativos, mas ele patina um pouquinho mais na retomada da crise, tá vendo? Em contrapartida, o Bradesco ele tem uma lucratividade um pouco mais sólida, um pouco mais resiliente. A gente vê que esses lucros não oscilam tanto a longo prazo. Isso aqui já é uma das principais características qualitativas que eu acabo avaliando para trazer uma empresa para minha carteira. Além disso, o Bradesco é o banco privado com maior número de clientes, tá? Então a gente percebe que o banco tem a faca e o queijo na mão, ele tem uma base sólida de clientes. O que ele precisa agora é saber rentabilizar essa base de clientes, né? E normalmente, pessoal, quando uma ação de qualidade ela derrapa em um determinado ano, a recuperação costuma ser muito rápida, ser muito forte. Galera, agora outro ponto interessante aqui que o Buffett, quando vai investir em uma determinada ação, ele sempre vai buscar administradores que estabeleçam e atinjam objetivos realistas, né? Constroem seus negócios a partir de dentro em vez de aquisições e alocam seu capital de forma inteligente e não se remuneram com fortunas de centenas de milhões de dólares em opções sobre ações. E esse fator é um ponto que o Bradesco deixava muito a desejar. Ele tinha uma diretoria executiva muito grande, onerosa e ineficiente para o banco e só gerava um custo cada vez maior para o capital investido no banco. Porém, o Marcelo Noronha mal assumiu a presidência no banco e já tivemos redução de 5 diretores executivos, né? A gente sabe muito bem que o perfil do Noronha é enxugar custos, né? Então, aqui na matéria, uma fonte interna do banco destaca que as mudanças começaram nas margens, mas elas têm que ser profundas e entrar na estrutura do Bradesco. Pessoal, o Noronha vai olhar os fatores de custo, já que o banco agora tem uma nova realidade de mercado, que inclui a rede de agências e os postos de atendimento. Então a gente deve ver o Noronha reduzindo o número de agências físicas e migrando as operações mais para as plataformas digitais. E o mercado como um todo gostou dessa substituição na presidência. Os analistas já estão revisando os dividendos do Bradesco para cima no ano de 2024. Tudo isso porque com a nova gestão, a expectativa do mercado é de melhora na rentabilidade, mas ainda a cautela no crédito. Pessoal, a reestruturação da carteira de crédito, a reciclagem de toda a carteira é um processo lento e gradativo. Mesmo assim, o banco já conseguiu reciclar 57% da carteira e essas novas safras têm 69% de garantia para empréstimos. Isso já traz um pouco mais de segurança para a carteira do banco. A gente vê a provisão para devedores duvidosos ela se reduzindo trimestre a trimestre e o fator de risco mais importante, que é a taxa da inadimplência, ela se reduzindo também trimestralmente. Então tudo indica que o pior já ficou para trás e que realmente o momento atual do Bradesco é um momento de transição.
Agora, dois detalhes muito positivos da análise do Bradesco. O primeiro deles é que o banco tem conseguido controlar muito bem tanto as despesas com o pessoal quanto as despesas administrativas. Quando você for analisar uma ação, pessoal, vem aqui no site do Oceans 14 e analisa principalmente aqui a parte operacional, né, das empresas para saber como é que está o controle dos gastos. E outro ponto muito positivo aqui da análise do Bradesco é o fato do banco ser muito forte dentro do setor de seguros, previdência e capitalização, tá? Então, a gente está trabalhando com um ROI aqui de quase 25% no setor de seguro. Isso aqui tem sido um grande colchão de proteção para o resultado do banco agora na época das vacas magras, e isso é um diferencial do banco em comparação a alguns pares do mercado, como é o caso do Banco Santander. Então são vários fatores aqui que mostram que o banco tem sim uma qualidade acima da média e atualmente vinha sendo precificado muito abaixo do valor que a gente poderia considerar aí como um valor justo para um ativo de qualidade, né? Então, preço sobre valor patrimonial muito abaixo de 1. A gente já vê uma certa correção, principalmente após essa troca na presidência, mas o banco ainda está bastante descontado se a gente considerar as métricas dos múltiplos históricos, né? Então, tem um vídeo recente do banco aqui onde eu fiz o valuation do modelo de Graham e ele apontava um preço justo aí na casa dos 17 a 18 reais com os lucros atuais. Lembrando que a estimativa é de que os lucros devem crescer em 2024, tá, pessoal? Então, com essa reforma interna acontecendo, aumento da rentabilidade do banco, um lucro líquido superior a 20 bilhões em 2024, tudo isso vai se traduzir em excelentes dividendos, tá? Pessoal, então lá em janeiro e fevereiro de 2023, quando o banco estava sendo atropelado pelo mercado financeiro, estava passando bem no olho do furacão, bem no olho da tempestade, sem perspectiva de corte na taxa básica de juros, com resultado extremamente depreciado, né? Principalmente com risco maior na carteira de crédito, nós aproveitamos o momento para comprar 1.000 ações do Banco Bradesco por R$ 12,58 em janeiro. Entretanto, o banco continuou caindo e em 14 de fevereiro a gente comprou mais 500 ações por R$ 11,55, acumulando aqui 1.500 ações do Banco Bradesco. O detalhe é que, se a gente considerar os dividendos pagos e a valorização do papel, esse banco já entregou 22,54% para a gente aqui de retorno, e nós temos aqui 7 bilhões em dividendos que ainda vão ser recebidos por essas ações ordinárias, tá? A gente está falando aqui de um valor líquido de 53 centavos por ação, que nos dá um yield aqui de quase 5% no preço que nós pagamos aqui no banco, né? Nós estamos com um preço médio de R$ 12,24, vamos receber um yield próximo de 5% com esses dividendos recentemente anunciados. Então, aos poucos, a gente vai aproveitando a histeria do mercado para comprar excelentes ativos e acumulando ativos de qualidade para carregar no longo prazo, né? Então, a gente não ganha com a compra e nem com a venda, a gente ganha com o carrego das ações, né? Aos poucos, a gente está vendo aqui os nossos dividendos crescendo. Imagina essa carteira daqui a 10 anos, né? Como ela vai estar gerando uma renda passiva satisfatória para a gente aqui do canal. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha entendido aqui a nossa estratégia de investimentos de longo prazo. Se você quiser aprender um pouco mais, saber como eu faço as movimentações da minha carteira pessoal de investimentos e ter acesso a estudos como esse que você acabou de assistir, te convido a assinar o Clube de Membros por apenas R$ 2,99 e você vai ter acesso a muito conteúdo de valor. Muito obrigado e até o próximo vídeo.